Olá pessoal, sou o Machier. Estou aqui para falar da função de uma pessoa bonita, uma alma grande na criação. O que significa os sete Espíritos de Deus? Ah, a princípio, eles são pessoas que são companheiras de Deus, do Criador, e simplesmente cada um de nós somos almas primordiais, se chama Om, né? Então o que acontece é que essas pessoas são desertoras e como não são também. Tem o Conselho G que se desfez por causa de 4 e sobrou 3, que está muito promissor em um futuro que não é para todos, né? Então, o que acontece é que se chama os sete artistas, grandes artistas de Deus. A arte, na verdade, é uma sagacidade, é uma expressão, é uma exclamação, não é? Que é uma coisa que aguça, não é? Então, o que acontece é que esses espíritos deveriam ter a arte como sua principal via, né? De proceder as coisas. E simplesmente você vê que eles largaram tudo, né? Então, as coisas todas na criação têm um quê, tem um para quê, tem um propósito. As letras hebraicas, elas são pura poesia. Existem as letras que são todas elas, né, têm espírito e todas elas têm função e todas elas têm o seu lado romântico, do que significa o estilo dela e a presença dela quando ela está no lugar que se fez ela pela configuração, né? Pela configuração quando é muito perfeita e expõe toda ela naquele ambiente, então a letra se cria aquilo e emana e realmente é uma coisa gloriosa. Eu que sou Cristo, eu gosto muito e preciso estar nesses lugares que são perfeitos, né? Para que o mundo todo sinta também junto, né? Quando uma letra se forma perfeitamente, né? É muito bom eu estar num lugar que parece um Jorei Center, né? Que é uma letra Aleph, no estilo japonês, que é tinindo o Aleph, né? Todas as coisas de comportamento, de decoração, é o Aleph, né? Então é muito interessante, né? Quando grandes espíritos, como os sete, não é? Na proposta, claro, porque infelizmente a gente não tem o que a gente almeja, mas é muito interessante que essas sete potências fossem todas pessoas que fossem cooperadores de Deus, estivessem sempre vivos no mundo físico, não é? Fazendo as coisas e cooperando, não é? O mundo seria vivo, porque, vou lhe dizer, né? Foram 4 querubins que na altura de Deus destruíram o futuro para que tudo findasse num caos, né? Estamos assim hoje porque foi designado para ser isso. Então, o que aconteceu foi, em vez deles serem pessoas que não quisessem saber a sua colocação, quem é que brilha mais nesse jogo aqui, que não sei o que, porque você não pode brilhar mais que eu, aquela coisa, né? Aquela falácia. Então, vou lhe dizer, essas pessoas tinham que estar preocupadas com sua arte, em desenvolver o seu ponto de vista, a sua sensação, o impacto que ela recebe do seu ambiente. Você me entende? Então a arte, ela é uma pessoa que ela é arte porque ela é uma expressão. Você pega a tinta, você joga. Essa tinta que foi jogada, ela é gloriosa. Ela nunca vai se medir com ninguém. Então essa pessoa é uma pessoa que essas pessoas são pessoas que olharam para o Criador não com um olhar de artista. Eles não têm, a princípio, a alma de artista, porque eles têm almas de outras coisas, né? Porque o olhar deles nunca bateu na arte. O olhar deles, na verdade, foi prospectar coisas. O olhar deles foi investigar coisas para fins do Diabolos, né? Então, simplesmente, aqueles 4 desertores são pessoas que, a princípio, deveria fazer parte do conselho de 7 grandes artistas de Deus. E, simplesmente, essas pessoas, em vez de encher o mundo com arte, nossa, eles se viram tão diferentes do Criador e da criação, que se colocaram numa situação tão rebaixada para se servir de uma forma indiferente e extremamente arrogante das pessoas, das outras pessoas,
e desejar mal para todos nós, não é? Então, inclusive para eles. E eu sinto muito porque umas pessoas dessas colocações são pessoas que jamais deveriam abandonar, jamais deveriam. Nossa, é uma situação que é calamitosa, mas você vê, hoje estamos no dia que estamos, essas pessoas que cometeram os seus enganos, né? Estão do jeito que estão, não é? Então, a arte, na verdade, é a única coisa, não é? A única coisa que existe. Você ser romântico com a sua arte no estilo da Neshama de cada letra, né? O que é o estilo? Qual é o romântico da beleza do estilo Neshama? Aleph. Olha, o estilo japonês, né? O estilo japonês não é o chinês. É uma marcenaria branca polida, né? Com um polimento com verniz fosco, né? Então você vê aquela madeira clara, né? Na marcenaria, nas estantes, naquelas coisas, nichos, né? Você vê delicados vasinhos com um ramo, que é uma expressão delicada da geisha, não é? A geisha mística, Aleph, né? Então, kabuki e máscara, né? A madame. Então você vê isso, você vê um minimalismo chique, né? Um minimalismo Aleph, uma coisa romântica. Você vê uma grande prateleira que como destaque lá no canto, né? Tem um pequeno vaso esférico com um ramo de orquídea, né? Então isso é o romântico Aleph. Aquela coisa bucólica japonesa, daqueles jardins delicados, rebuscados, a expressão da natureza de um dia frio de névoa, né, que você expressa nos bonsais retorcidos. Então, e nos seus montes, não é? Então, essas coisas todas assim de você pegar essas poesias da natureza e fazer assim, desse jeito, se chama a coisa romântica do estilo. Por exemplo, vamos falar do Samek. Qual é o estilo Samek? O estilo Samek é uma terra árida com uns pés de oliveiras, às vezes né, aquelas plantas que parecem coníferas que não são. Eu esqueci que tem um cheiro assim de eucalipto, eu esqueci. Coníferas também. Então, essas coisas assim são coisas do estilo Samek, né? Então, vamos falar do estilo Tave. O que é romântico do estilo Tave? Aquelas casas românticas dos anos 50 que tem uns pilares fininhos de ferro em forma de V, em forma de W, em forma de A, né? Aquelas lanchonetes de metal e vidro com aqueles carros. Aquilo é o estilo Tave, né? Inclusive o estilo da Lana Del Rey é o estilo Tave. Então ela é uma pessoa muito romântica do Tave. É uma pessoa que é tão bonita, né? Que parece até com Maria, porque Maria é a pessoa do Tave, né? Então, ela é uma pessoa que tem aquela luz gloriosa do Sintave, né? Que as pessoas às vezes pensam até que sou eu, mas na verdade é minha mãe, né? Quando está comigo no mesmo lugar. As nossas neshamas vibram juntas e cria, né? Então, o que eu quero dizer é isso. Então, o estilo da Neshama é uma coisa que você pode poeticamente traduzir para dizer que você é uma pessoa que é Deus, uma pessoa de Deus, e que vai modificar todo aquele entorno numa poesia do estilo de Deus da Neshama. Então, no mundo vindouro, as coisas todas serão repartidas, né, por estilos de Neshama, como bairros, como estilos arquitetônicos, como culturas. Essa coisa de você deixar essa turbulência entre casas de vários estilos Neshamas arquitetônicos, misturar um Nun, né? Nun misturado com, às vezes com Aleph, misturado com isso, misturado com aquilo. Nossa, isso é uma coisa que causa um tumulto muito grande. A Neshama não gosta, ela prefere um bairro todo no estilo. Por exemplo, Jerusalém. Jerusalém, aquilo ali é Samek, né? Então, às vezes fica um Samek Tav, né? Então, aquilo ali, você vê aquele entorno todo é um estilo arquitetônico só. Assim como a Grécia, né, que é um Tav, muito bonito, Tav Sim, né? Uma coisa muito vibrante, muito gloriosa, solar. Então, é isso. Então, as coisas todas têm que ser uma coisa só, um estilo. Não pode ser uma bagunça. Às vezes você tá num condomínio, cada casa tem um estilo. Ah, todo mundo ali tem dinheiro. Olha, tem dinheiro, mas não tem assim o bom gosto de Deus. Mas isso causa um tumulto energético muito sofrível, viu? Mas é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Essa foi a paraxá sobre os artistas de Deus, né? Muito obrigado. Artistas porque a gente tem até o livre-arbítrio de termos a forma,
que quisermos ter. Então isso também é uma arte, não é? Inspirar, sermos músicos, instrumentistas, poetas, pintores, trabalhar com uma coisa da decoração, da arquitetura, a Neshama e suas letras.